Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Antônio Walter passando por aqui. Hoje eu vou responder dúvidas que são postadas no nosso YouTube. E hoje eu vou responder uma dúvida que o Jorge mandou lá. O Jorge perguntou o seguinte: Antônio, por que estão falando tanto que a área de agente autônomo de investimento vai ser uma área hiper movimentada nos próximos anos? Você já parou para pensar o porquê? Eu adorei a pergunta do Jorge, porque ela é muito pertinente para a gente entender o porquê de toda essa movimentação. E é simples da gente entender, quando a gente analisa dois aspectos. O primeiro é todo esse movimento de corrida dos investidores à Bolsa de Valores. Eu já falei isso num outro vídeo aqui no nosso canal, aqui nas nossas redes sociais, sobre a desproporcionalidade que nós temos de quantidade de investidores no nosso país e a quantidade de agentes autônomos. Mas eu também falei que o nosso país está engatinhando em relações a países mais maduros nesses mercados. Quando a gente faz o comparativo com o mercado americano, nós temos mais de 70% da população americana investindo na Bolsa de Valores. E aqui no nosso país a gente tem um pouco mais de 3 milhões, uma população brasileira com mais de 200 milhões de brasileiros. Percebe? A gente tem algumas coisas que são alguns desafios aqui no nosso mercado, mas que já estão se solucionando. Primeiro desafio que eu falo que a gente tem aqui é a questão da educação financeira. O país ele é pouco educado financeiramente, mas a gente já tem frentes que estão ajudando nisso e que vão acabar refletindo no aumento de investidores no futuro, que buscam esses outros instrumentos. Hoje, quando a gente vê a base curricular, ela já tem educação financeira ali dentro. Quando a gente olha as redes sociais, a gente tem uma avalanche hoje de influenciadores que entram na área financeira, entram na área de investimentos, entram na área de educação financeira. Então, está existindo uma democratização em relação à informação. Estão desmistificando os investimentos. A gente vê grandes influencers como o Primo Rico, a Natália Arcuri, agora entrando em rede nacional com um programa para falar sobre investimentos. Então, tudo isso vai fazendo com que as pessoas tomem consciência de que elas também podem. Que elas também podem acessar com pouco recurso o caminho da Bolsa de Valores. E isso acaba facilitando ainda mais a vida do assessor de investimentos. Por quê? Para o investidor chegar na Bolsa de Valores, ele precisa de uma corretora. E aí a gente tem o papel de quem presta assessoria para o cliente, para essas corretoras, é o agente autônomo de investimentos. Percebe? Então a gente realmente tem como se fosse um movimento orquestrado que beneficia esse tipo de profissional. E ele vai aproveitar uma onda que a gente tem um crescimento desproporcional à oferta desse tipo de profissional. Então a gente tem muito pouco agente autônomo disponível no mercado. Quando a gente olha para os Estados Unidos, eu também falei isso num outro conteúdo, a gente tem mais de 1 milhão de agentes autônomos. Então a nossa distância para um mercado maduro é muito grande, então tem muita coisa boa ainda para acontecer. É só o começo, como dizem por aí. Mas eu também falei que quem chega primeiro bebe água limpa. Então sim, eu acredito que esse movimento inclusive vai continuar, ele tende a aumentar. E o segundo fator de análise que eu falei, estou devendo aqui para você, é quando a gente olha os grandes bancos. Os grandes bancos também estão numa movimentação de abertura de áreas exclusivas para assessoria, contratando especialistas para prestar esse serviço que os agentes autônomos, semelhante aos que os agentes autônomos prestam. Então, é legal você analisar isso, toda essa movimentação, porque dita muito sobre o que os banqueiros acreditam que vai acontecer. Então, eles já devem estar sendo incomodados por fintechs ou por corretoras que estão ganhando porte de banco, mas com acesso a produtos e serviços muito maiores que essas outras instituições acabam podendo oferecer. Tá bem? Então fique ligado, porque de fato essa é uma área que está movimentada e vai continuar movimentada por muito tempo. E só reforçando, retomando, nunca é demais. Quem chega primeiro bebe água limpa. Se você tem dúvidas ainda sobre esse mercado, quer aprender um pouco mais sobre a área de agentes autônomos de investimentos, aproveite a área de comentários aqui. Pode tecer o seu comentário que eu estou ativamente aqui respondendo. E por mais que pareça simples a sua dúvida, às vezes a sua dúvida é dúvida de um colega que não teve coragem de se manifestar. Então coloca aí para a gente conversar. Tudo bem? Se você estiver assistindo no YouTube, dá uma moral para mim. Se você gostou do conteúdo, dá um curtir aí. Ou até na rede social, manda um coraçãozinho aí para mim. E se você estiver, de fato, no YouTube, se inscreva aí no nosso canal, porque isso é muito importante. Mostra que o conteúdo, de fato, está conectado com as suas necessidades educativas. Fechou? Um abração, sucesso na sua carreira e a gente se vê
no próximo conteúdo. Até lá!